No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Portaria do Ministério do Trabalho, que estabeleceu regras voltadas à aplicação da Lei da Reforma Trabalhista, gera polêmica. O juiz Platão Teixeira Neto fala sobre o assunto. Veja também a iniciativa premiada de 3 escritórios de advocacia que proporcionam job rotation para os estagiários de direito. Por fim, confira os resultados do primeiro desafio intermodal realizado pela UEG em parceria com o TRT de Goiás. Aguardamos você! Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Portaria do Ministério do Trabalho que estabeleceu regras voltadas à aplicação da Lei da Reforma Trabalhista gera polêmica. O juiz Platão Teixeira Neto comenta os pontos principais da norma. Veja também uma iniciativa premiada de 3 escritórios de advocacia que proporciona job rotation para os estagiários de direito. Por fim, confira os resultados do primeiro desafio intermodal realizado pela Universidade Estadual de Goiás em parceria com o TRT de Goiás. A ideia era saber qual meio de transporte é mais eficiente e menos poluente. O Hora Extra está começando agora. Estagiar em um grande escritório é o sonho de muitos estudantes de direito. Afinal, é uma oportunidade de aprendizado prático que vai ajudar quem pretende ingressar na carreira. Pensando em oferecer uma formação ampla para os jovens estudantes, 3 escritórios de Goiânia decidiram, há 3 anos, implantar a rotina do Job Rotation, em que o trainee passa por diversas áreas de atuação. A iniciativa rendeu prêmios aos escritórios. Rafael Lara Martins, advogados, em parceria com outros 2 escritórios de Goiânia, estão fazendo diferença na vida de estagiários como a jovem Daniela Rodrigues de Castro. Ela iniciou recentemente no programa Estágio Trainee, que a cada ano ganha mais reconhecimento e desperta grande expectativa em quem almeja uma carreira de sucesso. Inicialmente, por almejar a advocacia, será um divisor de águas na minha vida. Inicialmente, porque a gente tem contato, network, tão necessário na advocacia, e por vivenciar 5 etapas de maior importância, desde a recepção até o acompanhamento com os sócios. Então, eu espero crescer muito com esse contato direto mesmo com a advocacia. O advogado Rafael Lara é um dos responsáveis pela aplicação do modelo de programa que tem como diferencial oferecer ao estagiário a oportunidade de vivenciar durante um ano a rotina de 3 diferentes escritórios de advocacia, com rotatividade nas principais atividades de cada um. Entre as 5 etapas do programa, a recepção é a primeira, o passo inicial de um modelo inovador que já recebeu 3 prêmios consecutivos e o desafio é maior a cada ano. A gente leva o programa muito a sério, existe um investimento, tanto financeiro quanto humano, no programa de estágio trainee. O programa de estágio trainee ele não é um retorno de mão de obra para o escritório, ele é um investimento em pessoas. E a cada ano que passa, a gente corrige tanto o programa quanto os escritórios. Porque o mais bacana para o escritório é que o estagiário que passa por cada fase, ele faz relatórios sugerindo melhorias. Melhorias tanto para o escritório quanto melhorias no projeto. E todos os anos, esses estagiários que passam por aqui nos ajudam a melhorar o programa. Então, é um programa que está em constante mutação e, na verdade, em constante modificação para melhor. E os resultados chegam mesmo. Ele comemora pelo 3º ano consecutivo o primeiro lugar na premiação do IEL como empresa destaque na categoria estágio em pequenas empresas. Além do prêmio, Rafael destaca a satisfação de ajudar a formar bons profissionais.
Eu posso dizer que 100% dos estagiários que já passaram pelo programa Trainee, eles estão muito bem colocados, seja nos próprios escritórios que participam do programa, e isso acontece, como em outros grandes escritórios da capital. É como se fosse uma chancela de que ele realmente passou por uma boa preparação na época de estágio. Um exemplo claro disso é a advogada Samara Gonçalves, que hoje atua em um dos escritórios da parceria e se lembra com satisfação do ano de 2017, quando ela participou do programa de estágio e também foi vencedora do prêmio. A área que eu mais me identifiquei foi a trabalhista, mas pelo programa nós passamos por direito do trabalho, direito público, direito empresarial e civil. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Hoje eu vejo que o estágio trainee realmente foi um divisor de águas para mim, tanto academicamente falando quanto profissionalmente. Qual o meio mais rápido e eficiente para se deslocar em uma cidade como Goiânia? Essa pergunta foi respondida pelo Desafio Intermodal, realizado pela Universidade Estadual de Goiás, em parceria com o TRT de Goiás. Participaram do desafio 11 pessoas, entre elas 4 servidores do TRT, que se prontificaram a sair de um mesmo local em diferentes meios de transporte em um fim de tarde. 11 pessoas participaram do Desafio Intermodal. Elas se reuniram na porta de um dos prédios da UEG, que fica no bairro Jardim América, em Goiânia, para a partida com destino à Praça Cívica, no centro da cidade. Um percurso de pouco mais de 6 quilômetros. O detalhe é que 9 diferentes tipos de meio de locomoção seriam utilizados: moto, bicicleta, táxi, ônibus, caminhada e até corrida, entre outros. A assessora pedagógica do projeto Educando e Valorizando a Vida da UEG, uma das coordenadoras do desafio, explicou o objetivo da iniciativa. E a intenção é justamente, a partir dessa avaliação, a gente dizer que não existe apenas um tipo de transporte eficiente, né? A gente quer realmente demonstrar que andar a pé, utilizar transporte coletivo, utilizar de bicicleta, também são transportes alternativos e eficientes para se deslocar dentro da cidade. Já preparados para percorrer o trajeto, os participantes receberam as instruções. Teriam que fazer o caminho como se estivessem indo ao trabalho ou realizar alguma atividade do cotidiano. Não se tratava de uma corrida. No caminho, teriam que fazer uma parada no TRT 18, no setor Bueno. Como parceiro do projeto, o tribunal deu apoio logístico e contribuiu com a iniciativa. O Tribunal Regional do Trabalho resolveu aderir a este desafio, a esse projeto, porque é um objetivo nosso, a responsabilidade socioambiental do tribunal, de incentivar novas formas de deslocamento nas cidades. A gente quer incentivar, em primeiro lugar, os nossos servidores e magistrados a buscar uma nova forma de se locomover. Hoje nós fizemos uma pesquisa no tribunal, nós temos vários servidores que já vêm a pé ou de bicicleta para o trabalho e nós queremos incentivar que mais servidores, mais magistrados adotem essas novas formas de deslocamento nas cidades. Por isso a gente está apoiando esse desafio. Completamente envolvidos no desafio, os participantes estavam animados e na expectativa em saber qual seria o meio de locomoção mais eficiente. A servidora pública Nazaré Elias foi escalada para fazer o percurso correndo. Como ela já pratica a corrida no dia a dia, soube dizer antes mesmo da partida quais seriam as vantagens e as dificuldades que iria enfrentar. Eu vejo que muitas vezes no trânsito nós sofremos uma violência, principalmente quando estamos correndo, né? E Goiânia é uma cidade que ela não oferece espaço nem para o ciclista, nem para o corredor, então a gente tem que correr nas vias públicas e competindo com carros. Então a gente precisa conscientizar as pessoas que o ser humano ele é mais importante do que um carro, né? E lá se foram eles, disparando na frente os participantes de bicicleta, os da corrida e também os de carro e moto particulares. Ficaram para trás as pessoas que precisaram chamar táxi, mototáxi ou carro por aplicativo. Todos os participantes fizeram uma parada rápida aqui na porta do TRT para registrar o quanto tempo demoraram para chegar até aqui e continuar o percurso. E você aí, arrisca dizer qual foi a ordem de chegada?
Nossa equipe acompanhou a chegada de alguns ao ponto intermediário. As participantes que usaram a corrida, as que chegaram de táxi e mototáxi e até o participante que fez a caminhada. Pelo caminho, os participantes fizeram alguns registros e quem estava de bicicleta parecia estar em grande vantagem. Faz esse trajeto todo dia e chega bem mais rápido do que se estivesse usando ônibus. Enquanto isso, os carros são todos parados. No ponto de chegada, a equipe do projeto registrou a chegada de todos, com os tempos gastos e, em seguida, já fizeram os cálculos sobre os custos de cada meio de locomoção e a emissão de poluentes. O resultado ficou da seguinte forma. Levando em consideração todos os aspectos avaliados, o meio de locomoção mais eficiente foi a bicicleta, seguido pela corrida. Em terceiro lugar ficou a caminhada. Na sequência vieram moto, ônibus, transporte por aplicativo, carro, mototáxi e, por último, táxi. O servidor do TRT e o José Oliveira, que participou do desafio fazendo o percurso caminhando, foi o penúltimo a chegar, antes apenas da participante que se deslocou de ônibus. Mas, levando em consideração o custo que teve e a emissão de poluentes, a caminhada ficou em terceiro lugar. Sou acostumado já a andar de bicicleta, né? Eu sempre trabalho com a bicicleta, sempre que eu posso, eu faço uma caminhada. Eu acho que é isso, é saúde, é preservação do meio ambiente, né? Muito interessante. No próximo bloco, o juiz do trabalho Platão Teixeira Neto fala sobre a portaria 349 do Ministério do Trabalho, que estabeleceu regras voltadas à aplicação da lei da reforma trabalhista. Fique com a gente e voltamos já. O Ministério do Trabalho publicou no fim de maio portaria para esclarecer pontos da reforma trabalhista relacionados à contratação de autônomos e intermitentes. A regulamentação havia ficado em aberto após a medida provisória 808 ter perdido a eficácia, porque não foi votada pelo Congresso no prazo previsto. Apesar da intenção de estabelecer regras sobre o tema, especialistas em direito do trabalho já criticam a medida. E para falar sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o juiz do trabalho Platão Teixeira Neto, que é titular da Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos, em Goiás. Muito obrigada pela participação novamente aqui na Hora Extra, doutor Platão. Eu que agradeço, Fabio, eu estou sempre à disposição de vocês. Obrigada. Doutor Platão, especialistas afirmam que a regulamentação trazida pela portaria do Ministério do Trabalho deveria ter sido feita por decreto legislativo e que a portaria não teria efeito de norma jurídica. Ela pode ser aplicada na falta de regulamentação de alguns pontos importantes da lei da reforma trabalhista? Essa portaria 349, ela trata basicamente 3 pontos. Ela fala do trabalho autônomo, do intermitente, traz um artigo sobre gorjetas e um artigo sobre comissão de representantes dos empregados. Naquilo que ela não exorbita, daquilo que ela não contraria a lei, ela é válida, não há problema e, regra geral, ela é mais favorável ao trabalhador. É importante destacar que a portaria ela vincula a atuação dos auditores fiscais do trabalho. Então, em relação a eles, já que estão dentro da estrutura do Ministério do Trabalho, não há dúvida sobre a aplicação. Agora, nos processos judiciais, nas relações de trabalho, isso vai depender de uma certa avaliação. Então, nós vamos ter que ver artigo por artigo para saber sobre a aplicação, sobre a constitucionalidade ou não de cada um deles. Certo. Pela análise de estudiosos, né, como você e outros operadores de direito, a gente já percebe tanto a lei da reforma como a MP 808 e agora a portaria trazem muita insegurança jurídica para as partes, né, advogados, para a justiça, inclusive, em razão das dúvidas que elas não conseguem responder. Esse é o questionamento do João Prudêncio Neto, um advogado. Olá, doutor Platão. A minha dúvida, como advogado trabalhista, é acerca da insegurança jurídica em relação à nova portaria do Ministério do Trabalho e Emprego sobre o trabalho intermitente.
como que nós, advogados, podemos enfrentar essa sistemática? Vai valer essa portaria? Não vai valer? O que a gente faz com a MP que caiu, a MP 88? O que a gente pode fazer para lidar com essa situação? Que realmente é uma grande insegurança jurídica gerada, né? É verdade. Doutor João, demais telespectadores, realmente a insegurança é enorme, né? As situações jurídicas havidas no período da medida provisória 808, elas são válidas. A partir do momento em que ela perde eficácia, ela não se aplica mais. É importante esclarecer ao telespectador que a reforma trabalhista continua valendo. Muita gente ficou em dúvida se com a perda da eficácia da 808 perderia vigência, perderia sentido também a reforma trabalhista. Não, os dispositivos continuam. Muitas coisas que foram aperfeiçoadas pela medida provisória 808 deixaram de ser com a perda de eficácia dela. E aí vem a portaria 349, tratando de alguns pontos que acabam valendo dentro dos seus limites, claro, desde que não exorbitem a lei, desde que elas possam ser aplicadas na execução das leis. A portaria serve para isso, para detalhar, para tratar da execução da lei. Então, se ela não extrapola os limites da lei, ela é válida. Se ela extrapolar, ela não é válida porque ela invade a competência do Poder Legislativo. Então, é importante frisar isso, que a portaria ela vai ser analisada pontualmente e não de forma geral. Ela está valendo por hora. Doutor Platão, o senhor e mais 3 juízes, né, o Quarteto Trabalhista tem uma página no Facebook, então, estão divulgando importantes, né, atualizações sobre a reforma e sobre as relações de trabalho. E vocês falaram que a portaria não resolveu problemas criados pela reforma trabalhista. Quais seriam esses principais problemas criados? Olha, Fábio, de fato nós temos, né, uma página no Instagram, no Facebook do Quarteto Trabalhista, né, reunimos aí o juiz Fabiano Coelho, também do TRT 18, o juiz Antônio Berto da 10ª região e o juiz Ney Maranhão da 8ª região. Nós estamos aí com estudos, trazendo informações, né, para aqueles que nos acompanham aí nas redes sociais. São muitos problemas causados pela reforma trabalhista. A medida provisória 808 corrigiu alguns. Depois, com a perda de eficácia dela, acabou que o problema permanece. Vou citar aí alguns rapidamente. A questão em relação ao dano extrapatrimonial. A medida provisória 808 tinha corrigido aquela questão da indenização que vinculava ao salário do ofendido, limitava também ao último salário. A medida provisória 808, ela vinculou ao teto da Previdência, excluiu o evento morte, então ela teria resolvido alguns problemas. A portaria não pode tratar disso e não tratou, né? Então esse problema continua. A questão da gestante, a permissão para o trabalho insalubre, que a medida provisória 808 tinha corrigido e agora estamos aí com esse problema. Em relação ao trabalho intermitente especificamente, que a portaria 349 trata de algumas questões, mas não fala disso, aquela questão da multa que pode ser cobrada do trabalhador que aceita a convocação, mas não vai, multa de 50% da remuneração, que foi retirada com a medida provisória 808 e não foi tratada na portaria 349. Então, esses problemas, eles permanecem e são muitos. Com a portaria, certamente não vai ser possível solucionar todos. Ok, doutor Platão. Sobre o trabalho intermitente, nós conversaremos no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo hoje, conversando com o juiz do trabalho Platão Teixeira Neto sobre a portaria do Ministério do Trabalho 349, que traz algumas regras para a aplicação da reforma trabalhista. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Platão Teixeira Neto, sobre a portaria 349 do Ministério do Trabalho, que trata de algumas regras da reforma trabalhista. Doutor Platão, na regulamentação do trabalho intermitente, a portaria resolve as lacunas deixadas pela Lei 13.467? Olha, Fabiola, não todas, né? A medida provisória 808 ela foi muito mais abrangente, ela trouxe muitas inovações.
mas a portaria 349, ela resolve algumas questões. Por exemplo, ela repete a exigência de registrar na carteira de trabalho o contrato intermitente, que isso era óbvio, era implícito, já que no 443 é uma nova forma de contrato de trabalho. O 443 da CLT diz que o contrato de trabalho pode ser tácito, expresso, por tempo determinado ou indeterminado, e agora para prestação de trabalho intermitente. Então, é certo que ele deve ser registrado na carteira de trabalho. E ele não resolve alguns problemas, por exemplo, em relação às férias, como é que elas vão ser usufruídas, e várias questões que ficam ainda pendentes. Eu fico imaginando como deve ser a vida de um contador agora, diante desse cenário do trabalho intermitente. Não deve ser fácil, são muitas as dúvidas mesmo. Inclusive para o INSS também, né? Com certeza, exatamente. Doutor Platon, mas ela parece que também inova em alguns pontos. Isso é permitido para uma portaria? Então, isso é bem discutido. Olha, realmente, ela deixa algumas coisas, né, de tratar como a questão do INSS e do FGTS naqueles períodos de inatividade, como é que vai ser, né? A medida provisória 808 tinha trazido o artigo 911-A da CLT, que acabou caindo, então ela deixa esse problema. E ela inova em alguns pontos. Por exemplo, ela fala que o trabalhador intermitente ele pode receber mais do que os demais trabalhadores. Olha, será que isso fere o 461 da CLT? Será que isso causa discriminação, né, que não é permitida pela Constituição Federal? Então, esse tipo de inovação eu acho extremamente perigoso. Mas tem digamos, uma inovação que foi feita com a portaria 349, que eu acho bem razoável, que é a questão do pagamento mensal para o trabalhador intermitente. A Lei 3.467 não falava qual seria o período máximo, e aí a portaria 349, aplicando o parágrafo 1º do 459 da CLT, diz que, no máximo, o trabalhador intermitente deve receber até o 5º dia útil seguinte ao mês trabalhado. Então, embora seja uma inovação, ela é perfeitamente cabível dentro desse sistema de portaria. Mas em relação ao pagamento de salário, embora o trabalhador intermitente seja natural que ele possa ganhar mais, até para compensar os períodos de inatividade, isso pode gerar sérios problemas de interpretação jurídica. Vamos agora a uma última perguntinha do advogado Delmer Cândido. A pergunta que eu tenho é a seguinte, sobre o contrato intermitente. Feito o contrato, obrigatoriamente vai ter que ser lançado na CTPS, porque este contrato também é um contrato que a pessoa faz, só que agora, ao que me parece, tem que ser lançado na CTPS. Mas aí vem a pergunta, aquela famosa do sindicato, de ultrapassado os 12 meses, então, vamos supor, foi demitido 1 ano e 2 meses após a sua admissão, lançou-se a data de demissão na CTPS. Aí eu pergunto, antes, o sindicato vai ter que aprovar também, mesmo que seja esse contrato que é feito entre as duas partes, patrão e empregado, ou realmente, por essa nova reforma, o sindicato está totalmente afastado de permanecer homologando? Então, agradeço ao doutor Delmer pela pergunta, é uma questão interessante, né? Quanto à anotação do contrato de trabalho intermitente na carteira de trabalho, não há dúvida, né? Esse contrato deve ser registrado na carteira de trabalho, o trabalhador intermitente ele tem direito às verbas rescisórias, isso está bem disciplinado na lei. Em relação à participação do sindicato na homologação, a Lei 3.467 revogou o artigo 477, parágrafo 1º da CLT, mas é possível que uma convenção ainda preveja essa possibilidade de participação do sindicato. Nós ainda não temos sindicatos de trabalhadores intermitentes, então tem que respeitar a categoria daquele trabalhador, por exemplo, se trabalhar para um restaurante, vai ter que observar o sindicato daquela categoria. Por hora, pela lei, não há mais essa exigência de homologação no sindicato. Doutor Platon, você poderia falar um pouco sobre o livro do quarteto, né, trabalhista, que já está na 2ª edição, né, já vai para a 3ª, né? Pois é, Fabio, nós estamos com a 2ª edição, né, já vamos para a 3ª tiragem da 2ª edição, e com a portaria, com a jurisprudência do TST, vamos para a 3ª
edição, eu espero que ainda nesse ano de 2018, e é uma alegria, é uma felicidade poder debater, dialogar com a comunidade jurídica, né, e tratar desses temas tão pujantes, tão importantes para as relações trabalhistas no Brasil. Então, convido todos à leitura, a participar das redes sociais né, do Quarteto Trabalhista no Instagram e no Facebook. É Quarteto Trabalhista. Quarteto Trabalhista. Basta procurar que acha, né? Acha sim. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos tão importantes aqui, doutor Platon. Eu que agradeço, Fabíola. Agradeço também aos telespectadores que nos assistiram. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção. Hoje conversamos com o juiz do trabalho, Platon Teixeira Neto, sobre a portaria do Ministério do Trabalho 349, que trouxe algumas regras para a aplicação da reforma trabalhista. Não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web e até a próxima semana.